Bom, chegamos aqui então no final da nossa terceira carreira e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E nós já conseguimos perceber que nós temos 1, 2, né? 3, 4, 5, 6 pontinhas, né? Do nosso tapete hexagonal. Para nossa quarta carreira, vamos subir então 3 correntinhas. Eu quero identificar para vocês o seguinte: se aqui entre os nossos pontos duplos altos, onde está o meu dedo marcando, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, dentro deles, nos intervalos entre os pontos duplos altos, então na minha próxima carreira eu vou ter 6, porque eu vou aumentar de 2 em 2 pontos a nossa carreira, sempre começando assim. O primeiro ponto alto, depois do nosso ponto duplo, ele vai ser em cima do ponto de base. E aí, o próximo vai ser entre os pontos. Então, eu vou fazer depois um em cima do ponto de base, o outro em cima do ponto de base. Vou fazer um ponto entre os pontos e um sobre o ponto de base. Então, todos os pontos que estiver do lado do ponto duplo alto, ele vai ter que ser em cima do ponto de base. Então, agora eu vou fazer aqui o meu segundo ponto entre os pontos de base. Vou fazer o meu terceiro em cima do ponto de base. Vou fazer o meu quarto em cima do ponto de base. Vou fazer o meu quinto entre os pontos. Escapou. E o meu sexto sobre o ponto de base, porque a minha próxima é o meu ponto duplo alto. Então, vou fazer 2 laçadas e vou fazer o meu ponto duplo alto, que vai ser a divisão dos meus 6 pontos. Então, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer de novo? Então, um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto entre os pontos, ponto alto entre os pontos de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. E um ponto entre os pontos de base. E aqui eu vou fazer o meu sexto sobre o ponto de base. Porque o meu próximo é o ponto duplo alto. Então, eu tenho aqui, olha o meu ponto duplo alto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meu ponto duplo alto. Então, na quarta carreira, os intervalos vai ser desta forma, tá? Quando eu tiver um ponto duplo alto, o primeiro ponto de início vai ser sobre o ponto alto. E depois eu venho no intervalo, faço um ponto entre os pontos. Vou fazer 2 pontos altos sobre os pontos de base. Vou fazer um entre os pontos. E o último aqui eu tenho que fazer em cima do ponto de base, porque o próximo é o meu ponto duplo alto. E assim, quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês para mostrar como é que ficou.